então eu vou falar um pouquinho do ABI para vocês, e não só para fazer o meu comercial, né, do ABI, mas para tentar também instigar algumas coisas, alguns exemplos aí que a gente tem visto nessa jornada do African Business Institute lá, dentro dessa dessa visão de negócios, né, para o reino. Então, a visão do ABI, visão do ABI, a grande comissão. Tá, isso aqui é mais ou menos a estrutura de currículo, só para vocês terem uma ideia. A gente tem um programa de 1 ano de pós-graduação. Deixa eu pegar aqui para poder apontar para vocês. Aqui. Metade do ano é mais cursos de negócios mesmo, então você vê aqui estratégia, marketing, teologia dos negócios, tomada de decisão, contabilidade, finanças, microeconomia e tal. Então metade do ano é mais como se fosse mesmo um curso de pós-graduação. E aí nessa segunda metade ele ainda é o curso de pós-graduação, mas é mais uma incubação mesmo. Então acho que no meio mais ou menos do ano, a gente vai falar, olha, qual é o negócio que você vai querer incubar? Né? Você tem que fazer um time de pessoas aí, não pode ser um negócio de uma pessoa só. E aí a gente começa a fazer o plano de negócios, ensina a apresentar quais as questões legais para se abrir um negócio, né, para empregar as pessoas de maneira ética. A gente faz aquele Live Pilot Project, projeto piloto. Então se você precisa fazer um protótipo, se você precisa fazer uma versão beta aí, de alguma coisa que você esteja querendo, né? E aí no final a gente traz investidores, e o trabalho final deles é apresentar mesmo, como se fosse um Shark Tank, né? Um painel de investidores apresentando aí e colocando em prática o que eles aprenderam. Esse é o ABI, o programa. Tá? Então a gente tenta fazer aí metade uma coisa mais acadêmica, palestra, e metade bem prática, né? Abrir uma empresa. Então eu criei aqui, né, a graduação da primeira turma. Esses são os negócios que se formaram, agora tem mais. Aí eu estou lá no meio, você vê, a gente com a turma. Então a visão do ABI, eu traduzi isso aqui, está em inglês. Vão e façam discípulos de todas as nações, proclama o evangelho a toda a criação. Tá? Esse é o mandato dos negócios como missão. Transformar os negócios para Jesus Cristo. Né? Tem um termo que se chama B4T no ecossistema do Business as Mission. Porque a gente tem B2B, né? Business to Business, quando você vende para fornecedor, assim, B2C, Business to Consumer, quando você liga comigo diretamente. Então, B4T é Business for Transformation. Tá? É aquela coisa que a gente está falando, o negócio com missão, a missão é transformar aqueles aos quais o seu negócio toca. Clientes, empregados. A gente está no African Bible Colleges. Isso aqui é bem, eu quis fazer aquela coisa, Esdras e Neemias, né? Então, o African Bible Colleges, ele realmente, a missão deles é ensinar os tesouros da verdade de Deus, né? Eles ensinam teologia, educação cristã, comunicação, e eles têm um minor em negócio, que é tipo uma segunda. E o alinhamento da nossa visão com a visão do African Bible College é aplicar os tesouros da verdade de Deus no mundo dos negócios. Então, é uma coisa de aplicação. Então aqui eu queria falar um pouquinho, porque essa é uma coisa que traz muito insight para a gente, inclusive o Brasil, estava falando com o Flávio aqui, em algumas partes do Brasil vai ser bem parecido com essa figura que eu vou dar da África, em algumas, claro, a gente já está bem mais avançado e desenvolvido do que o ecossistema de negócios africano. Então eu traduzi o missing middle, eu traduzi como vazios intermediários, são vazios que estão no meio de alguma coisa assim da África. Então o primeiro é o que a gente já muito falou, essa divisa entre o sagrado e o secular. Né? Na África, realmente, a visão é de que se você é de Deus, então você vai trabalhar para alguma igreja ou para algum ministério, né, ou ONG cristã. Né? Você não vai ao mundo dos negócios, você não vai ao mercado de trabalho, aquilo vai ser uma coisa menor para você. Isso é muito, muito, muito presente na África. Então aí, e esse vazio ele está em vários setores da sociedade, e obviamente a gente está nesse setor aqui dos negócios, com a grande comissão. O vazio intermediário 2, que a gente tenta preencher ali, é o conhecimento acadêmico, nós falamos de teoria e prática.
Vamos pôr assim de uma maneira bem simples, a teoria e a prática. Então, existe muita gente, eu já ouvi até quando eu fazia MBA, algumas pessoas falam assim, você vai fazer MBA, um monte de gente aí com MBA que não sabe como gerir negócio, né? O que é isso aí? Eles estão identificando uma gap aí, né? uma divisa, uma falha que existe em tudo praticamente, que é a falha entre a teoria e a prática, né? Eu acho que tem gente aqui que trabalha na administração pública. A administração pública é marcadamente perturbada por esse mal, né? O que eu quero dizer? Vou dar um exemplo agora. Eu estou começando a me envolver bastante com a questão do tráfico humano. A lei brasileira referente ao tráfico humano, ela é muito bem escrita, ela é muito completa, ela é perfeitamente alinhada com as diretivas internacionais de tráfico humano, mas existe muito pouco sendo feito, né? Então, geralmente é aquele vazio que existe entre o planejamento e a execução. E a maneira que a gente tenta fazer isso que eles comecem negócio, né? É por isso que, como eu falei, a gente gradua pequenos empresários, a gente não somente gradua pós-graduandos em negócios. Esse é o ABI, tá? O vazio, aí tem um exemplo da África, existe muita falta de emprego. Eu acabei não fazendo isso, acho que vindo ao Brasil ano que vem, eu gostaria de fazer uma outra fala dessa, focar em questões, por exemplo, como o emprego. Como a criação de emprego realmente é o fator mais importante de resgate social, principalmente em questões como o tráfico humano, por exemplo, né? Você pode tratar o trauma, você pode acolher, mas a reintegração real só vem com uma valorização econômica da força de trabalho que a pessoa tem. Isso é dado por Deus. Então, na África existe aí muita gente se graduando, existe já um grande boom de educação, tem muito mais escolas do que existiam há 20 anos atrás, universidades, muita gente se graduando com diploma, ainda com a mentalidade de eu tenho um diploma, vou conseguir emprego. Guess what? O emprego não está lá para você, né? Isso tem acontecido no Brasil também, eles estão passando aí por um momento de crise, e a gente tenta entrar um pouco nesse vazio também, né? Como que a gente faz isso? A gente quer criar uma mentalidade de não de procurar empregos com o seu diploma, mas de criar empregos com o seu diploma. Por isso estamos nessa área, tá? Temos aí, de novo, o mandato: sejam férteis e multipliquem-se, entrem e subjuguem a terra, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre os animais. Então, queremos, basicamente, procurar empregos, consumir ofertas de emprego, né? Então, simplesmente que produz. Então, sair de uma mentalidade consumidora para uma mentalidade produtora, né? Eu vou passar meio rápido aqui, porque eu quero que a gente tenha tempo para conversar mais sobre coisas que estão perguntas aí. Então, basicamente, a gente tem uma separação aqui, esses são as diretivas para a África, talvez seja até meio parecido com o Brasil. Microempresas, só para realmente micro, são, né, a banquinha ali, né, a banquinha de frutas, ou a banquinha que o cara tem na esquina, são realmente empresas micro. Não confundir com as pequenas empresas, são aquelas que já têm provavelmente um aporte de 10 mil a 100 mil dólares, está em dólares aí, né? Você pode tentar traduzir vezes 4, infelizmente, não é fácil fazer vezes 3,80, não sei, para ter uma ideia aí. Não é só a conversão, claro que tem muitas outras, né, equivalência de valor aí, mas basicamente pequenas empresas vão empregar aí de 10 a 50 pessoas, até mais. Tem as médias empresas, seriam de 100 mil dólares a 1 milhão, né? Então, a gente talvez até pense aí que algumas empresas que a gente acha que são grandes, na verdade são médias, né? São empresas que não são multinacionais, não empregam milhares de pessoas, né? Provavelmente empregam centenas de pessoas. E tem as grandes empresas, tem várias aí, que contribuem de maneira de maior volume para a economia, né? E para a criação de empregos. Então, o ABI, então você tem aí, na África, um dos vazios intermediários é esse meio da pirâmide. Na África, o que você vê grandes empresas na África. Você vê muitas delas são semi-estatais. O Brasil não é diferente. Temos aí a Petrobras, a Petrobras ainda é estatal, né? Ela só é majoritária, ou ela é semi-estatal com maioria acionista é estatal, ainda é estatal. Mas não por muito tempo.
Não sei, mas tem o Banco do Brasil, que eu acredito que é uma semi-estatal, é isso? É igual. É a mesma coisa. É o mesmo sistema. Mas não por muito. Então, vamos, mas enfim, não vem ao ponto. São grandes multinacionais, ou tem algumas companhias ali que são estatais ou semi-estatais, são basicamente companhias do governo que promovem parcerias público-privadas. São grandes projetos de construção, grandes projetos de agricultura, e são muito importantes para a economia. Não quero diminuir a importância delas aqui. Você tem as microempresas, a agricultura de subsistência, isso tem muito na África. Lojinha de família, então assim, na África tem muitos desses mercados de rua, ainda muito, e basicamente a pessoa tem um negócio ali que no máximo alimenta, malemar alimenta a própria família, né? Uma família de 4, 5 pessoas. E você tem uma marcada ausência na África de pequenas e médias empresas. Esse é o nosso, esqueci de traduzir aí, como você pode ver, nosso vaso intermediário 3. Tá? 57% dos empregos e mais de 50% do produto interno bruto em países desenvolvidos, estamos falando agora de Estados Unidos, Europa e tal, são gerados no setor de pequenas e médias empresas. Gente, essa é a grande força motriz de um país que se desenvolve economicamente. Tá? É um setor PME, a gente fala SME em inglês, forte, né? E está faltando isso na África. Então é por isso que a gente tenta criar líderes cristãos de negócio que vão estar entrando nesse setor aí, criando empregos. Mais a longo prazo a nossa estratégia, não queria entrar muito, mas é uma estratégia bastante ousada do ABI. A gente tem a faculdade de gestão de negócios, né? A gente tem o fundo de investimento que a gente está montando, que a gente já quer ter a possibilidade de dar um aporte inicial para as empresas que começam. A gente tem a consultoria de negócio. A consultoria de negócio é o seguinte, muitas são empresas que querem vir à África, e empresas pequenas e médias, por exemplo, a gente tem uma empresa japonesa com uma escola, autoescola, que já tem várias lojas, várias agências. Eles queriam abrir uma no Uganda, eles precisam de alguém na Uganda que os auxilie a fazer a pesquisa de mercado, né, a fazer a parte legal e tal. A gente faz isso. Tem também empresas grandes, com projetos grandes que querem vir à África, e nós temos na nossa rede, elas procuram a gente para que a gente faça esse serviço de consultoria. E também a gente tem empresas locais lá, que são talvez, que já estão tentando se aventurar nesse vazio das pequenas e médias empresas, e eles querem simplesmente experiência, eles querem alguém que tenha um MBA numa faculdade americana, que tem uma formação boa, de bom nível, para simplesmente aconselhá-los a como criar esse mercado. Então, a gente tem a consultoria de negócios, e a gente tem um que a gente não começou aqui, é o ABI Think Tank. O que é um Think Tank? Todo mundo familiar com esse termo aqui? Né? Então, basicamente, um grupo de pessoas, você coloca uma organização para pensar, pesquisar, produzir conhecimento e iniciativas em relação a algum tópico, geralmente de cunho social, econômico, cultural. Então, a gente está querendo fazer um Think Tank também. Em termos da geografia disso aí, a gente está na Uganda, no Malawi, na Libéria é o oeste da África. O ABI não está lá, mas o ABC, o African Bible Colleges, está. Então, a gente está aí formando pequenas empresas nesses lugares, e na estratégia do reino é formar negócios e pessoas, a tradução ficou meio ruim ali, formar pessoas que realmente têm habilidade em gerir negócios e que tenham integridade e sejam centradas em Cristo, né? Então a gente investe nessas pequenas empresas e a gente mentora esses líderes. Aí a gente tem médias empresas de toda a África, isso aí é a consultoria. Então a gente investe em empresas do reino, médias através do fundo, e promove uma cross-polinização. E na consultoria também a gente traz companhias para a África. Cross-polinização é o seguinte, imagine você, lembra quando eu falei das caridades, das ONGs na África, que gastam muitos recursos e resolvem problemas muito pequenos, né? Pense assim,
o trabalho do cristão na África através de ONGs, como você tem um fogo para apagar, tá? Mas você tem uma poça d'água espalhada. Você vai para a poça d'água espalhada, assim, tem um pouco aqui, um pouco ali, um pouco ali, um pouco ali. É isso que as ONGs fazem, assim. Então, como você vai reunir aquilo dentro de um balde para realmente apagar uma fogueira? Entendeu? Para resolver um problema. A cross-polinização seria assim, né? Uma pessoa de negócio cristã faz negócio com outras pessoas cristãs e tem relacionamento com pessoas no governo que são crentes. Existe uma cross-polinização entre todos os setores, entre os cristãos. O que eu quero dizer com essa história da água, talvez seja muito claro, é que os cristãos são muito descoordenados. Existem muitas ONGs duplicadas, fazendo o mesmo tipo de coisa, lutando pelo mesmo tipo de dinheiro nos Estados Unidos para ir fazer o mesmo tipo de trabalho, e não se cross-poliniza. Esse é um termo que a gente está meio que cunhando um pouco agora. E a gente quer promover isso com o ABI, porque também, além de a gente querer que os nossos graduados eles comecem negócios, alguns deles, bastante honestamente, vêm a gente e falam assim: olha, eu topo fazer parte de um time para começar um negócio, mas quando eu me graduar, eu não quero necessariamente continuar nesse negócio. Eu topo fazer parte do plano de negócio, né, fazer a apresentação para os investidores e tal, mas depois o que eu quero mesmo, eu quero tentar conseguir um lugar no emprego no governo, ou eu quero tentar conseguir um lugar numa companhia já. E isso é muito interessante para a gente, porque a gente quer sim posicionar pessoas que são formadas no Instituto em posições de grandes empresas, né? Inclusive muitas grandes empresas chinesas que estão na África. Então, nossa grande pergunta não consigo ver aqui, peraí. A pergunta é: como tudo isso une uma estratégia do reino de Deus coordenada, de larga escala, com a qual possamos transformar o setor de negócio na África e no mundo para Jesus Cristo? Tem alguns exemplos ali, não vou entrar. Por que aconteceu isso? Eu estou no modo apresentação. Por que eu faço isso? Aí. Tá aí. Ok. Então, como isso se une? Então, tem algumas coisas aí que a gente pode conversar mais sobre isso. A rede de negócios islâmica. Os muçulmanos, eles são muito, muito, muito bem coordenados. Como eu falei com vocês, tanto que na Uganda e no Malawi, eles são uma minoria da população, mas eles têm uma presença bastante forte no mundo dos negócios, né? E eles têm até o sistema financeiro islâmico, ele funciona de maneira bastante diferente do sistema que a gente está acostumado, o sistema ocidental, e eles se cross-polinizam melhor do que os cristãos estão fazendo. Então, isso aí são exemplos, só que a gente quer estudar em termos estratégicos, não para copiar a estratégia, para conhecer como são feitas, como que é a estratégia de outras redes de negócios, ou outras redes que têm uma visão de mundo diferente. O Manifesto Gay, não sei se vocês conhecem, eles têm uma estratégia muito bem definida. Estamos aqui hoje, principalmente nos Estados Unidos, aqui no Brasil talvez seja um pouco diferente, eu estou um pouco mais por fora, mas 20 anos atrás a palavra gay ainda era uma palavra tabu, né? Então existiu sim uma estratégia, né, de um movimento que tinha passos muito bem definidos: dessensitização, né, a respeito dos gays, então colocar pessoas, promover, né, a cultura gay, né, com pessoas que tinham essa distorção da orientação sexual, falar assim, pessoas famosas, pessoas em posições proeminentes na cultura, até chegar quase numa situação hoje em que isso é até, eu diria, quase que estimulado de alguma maneira, assim, né? Quase como é cool, né? Então, isso não aconteceu assim da noite para o dia, quase da noite para o dia,
sem que existisse um esforço estratégico por grupos de interesse globais, né? Isso aconteceu e existe o Manifesto Gay e a gente olha isso com olhos estratégicos cristãos e como que a gente, qual seria a nossa resposta a isso no mundo dos negócios. Tem a estratégia chinesa na África, uma estratégia bastante agressiva. As grandes corporações chinesas, o Estado chinês vem, eles fazem grandes empréstimos a governos que eles sabem que vão ser insolventes, inadimplentes, e eles pedem o colateral, a garantia está em grandes porções de recursos naturais desse país. Tá? Tem acontecido, recentemente aconteceu em Bangladesh, investiram num porto muito grande, falaram, se vocês não conseguirem pagar, a gente fica com o porto. Foi exatamente o que aconteceu, a China está fazendo isso através da África, bastante. E o Zaibatsu japonês, isso é um conceito japonês que, em vez de você ter uma empresa em um setor, você forma várias empresas em vários setores. A Toyota é um caso, por exemplo. A Toyota, acho que a Toyota só faz carro, não. A Toyota ela está em muitos negócios, bastante forte no Quênia, aliás. Então, essas são algumas coisas só. Fiat Lux é o moto do... Faça-se a luz, é o moto do ABI. E aí tem também uma coisa interessante do ABI, que é o evangelismo reverso, tá? A definição é a expansão do evangelho para pessoas não salvas nos países desenvolvidos, cada vez mais seculares, trazendo-os para um país em desenvolvimento predominantemente cristão, onde preconceitos negativos sobre o cristianismo ainda não se estabeleceram. Isso é basicamente a África, Uganda. É um país que você vai lá, todo mundo é cristão, pelo menos se diz cristão, várias igrejas pentecostais, neopentecostais, reformadas, anglicana. Então você traz, a maioria dos nossos cursos, a grande maioria, são professores profundamente crentes, com uma visão de mundo cristão para os negócios. Tem algumas áreas, inclusive tem espaços bem separados, a gente faz uma competição de negócio, a gente traz pessoas, por exemplo, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, que não são cristãos, mas estão interessados em vir à África para ver o que está acontecendo. Então a gente traz elas, então a gente atrai essas pessoas para um projeto aparentemente não religioso. Elas sabem que o African Business Institute está no Bible College, que é um programa cristão, mas elas sabem que é um programa de empreendedorismo como qualquer outro, que quer ser um bom programa de empreendedorismo. Elas vêm em um ambiente crente, então a gente imerge elas num ambiente amoroso, agradável, crente sem remorso, significa assim, ninguém está escondendo que é crente, um ambiente ao qual eles têm muito a contribuir em termos de conhecimento, eles têm muito mais conhecimento de negócio e empreendedorismo do que as pessoas na África, e a gente toma vantagem desse intercâmbio cultural como uma oportunidade deliberadamente de administrar e pregar para essas pessoas. Tá? Pessoalmente, eu e a Amanda, a gente tem um papel, um carinho muito grande por esse papel, porque os professores ficam na nossa casa. Né? Então a gente tem comunhão muito boa com irmãos, mas também tem essas pessoas que a gente vem e a gente vê que elas saem realmente assim, extremamente satisfeitas em ter estado lá. Elas saem com perguntas muito profundas na cabeça delas em relação a, opa, mas isso aqui é uma boa escola de negócio e é cristã. Né? A gente tem devocionais, os alunos cantam corinhos antes da aula, eles estão lá, eles estão participando. Uma das meninas que veio de Oxford esse ano, ela é muçulmana. Obviamente uma muçulmana um pouco mais não radical, não usa, mas se sentiu extremamente bem recebida. Então existe uma intencionalidade nisso também no ABI. O evangelismo reverso. Então a gente traz gente aí de Oxford, de Cambridge, veio também algumas pessoas da Universidade de Sofia, no Japão. Uma agenda estratégica do reino para a grande começou. Então, isso aí é só mais um pouquinho do que a gente está fazendo no ABI. Agora, eu queria começar uma conversa. Eu sei que tem várias perguntas, eu sei que tem gente aí. E eu gostaria de deixar aqui... quem quiser esse material, gente, por favor, me peça, eu mando. Aí tem algumas para começar aí, não precisamos necessariamente fazer, mas tem algumas bem pungentes aí, eu acho. Então vamos fazer assim, vamos abrir para perguntas. E não sintam que assim, sou eu que vou ter que responder as perguntas de vocês todos, tá? Eu posso mediar um pouco, acho que gostaria que fosse uma coisa, se vocês quiserem até virar, né, mais para centro, mais um semicírculo assim.